Para você que está nos acompanhando pela TV Canção Nova, estamos conversando sobre saúde, um longo caminho a ser percorrido, analisando um pouco a situação, de modo mais geral, da saúde no Brasil, a intervenção governamental, o que se tem feito nesse sentido, mas também, talvez, algumas atitudes que pareçam muito mais com interesse focado, quem sabe até eleitoral, do que propriamente dito para ir ao encontro daquelas necessidades básicas da nossa população. Aqui estamos conversando com o Frei Antônio Moser e o Geraldo Heleno Lopes, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e que atua nesta área já em termos de debate, de fiscalização, de atenção há um bom tempo. E nós queremos agora, nesse terceiro bloco, aproveitar para indicar, se é possível fazê-lo, alguns caminhos, né? Apontamos aí alguns pontos críticos, pontos difíceis que nos fazem pensar, mas, por outro lado, este último que o professor Geraldo levantou no segundo bloco realmente é importante, ou seja, o problema da saúde no Brasil, ela vem de uma raiz primeira, que é a questão da gestão, e aí é que está o X da questão, Frei Moser. Realmente eu acho que o professor foi muito feliz na colocação. Uma palavra que diz muito. O que significa uma má gestão? Você tem recurso, o Brasil tem recurso demais, dinheiro não falta, só que é mal canalizado, não chega ao seu destino, aí entra a corrupção, aí começa o clientelismo, não é? Então, essa gestão da saúde. Depois, ele insiste muito, falta uma política, uma conscientização do povo. Não vá tanto ao médico, você cuide mais de si próprio. Você tem, dentro do contexto, por exemplo, dos indígenas, não é? Era o pajé, etc. Não era só questão, assim, eu diria, semi-religiosa, não. Mas, de fato, era uma pessoa dedicada, que sabia, vamos dizer, da força de certas ervas e assim por diante. Então, se trata mais de educar o povo para essas alternativas, para os recursos que a natureza nos oferece, em termos de plantas, de ervas medicinais, e aí para frente, uma educação para uma vida saudável, né? Outro aspecto que eu acho importante dentro desse contexto é, de novo, voltando aí à questão do que a igreja pode fazer. Ali começa esse trabalho de conscientização. Eu acho vital. Como é que você faz uma pastoral se não tiver uma pastoral da saúde? Tem que ter. Toda paróquia tem que ter, não é? E aí sim o médico pode vir dar uma palestra, vamos dizer, levantar uma discussão, não é? Quais são os nossos problemas, onde é que está? Aí, em vez do mosquito, lá em Petrópolis é outra doença que a gente tem, não é? São os rios, não é? Imundos. Mas, de qualquer forma, qual é o nosso problema? A questão de esgoto, e assim vai. Levantando esses problemas de fundo, nós estamos realmente dando vazão para o encaminhamento onde a gente espera que vai ter uma solução. No tocante ao SUS, só para terminar, todo mundo ficou surpreso com a campanha da fraternidade, o documento da CNBB sobre a saúde, não é? E que deu um largo espaço para o SUS, dizendo uma boa iniciativa, só que falta aprimorar, não é? Não é que não seja uma boa iniciativa, é uma boa iniciativa, mas tem que ser muito mais trabalhado. E também a remuneração dos médicos. Imagina, quem atende pelo SUS morre de fome. Agora, tem um problema, né? Você que está nos acompanhando em casa, talvez pessoas mais simples, não é oriundas, às vezes, de uma periferia, de uma zona rural, talvez estejam dizendo, pois é, Frei Moser, Padre Hamilton, secretário, a vice-presidente aí do Conselho Estadual de Saúde. Pois é, vocês estão falando de elementos que decorram aí a médio, a longo prazo, que é a educação da população, que é uma conjugação de vários fatores para que tenhamos, no todo, uma sociedade mais saudável e etc. Mas e a curto prazo? Será que essa atitude do governo, portanto, a curto prazo, ela não resolve a dona Maria, que está ali na fila do hospital, precisando de um tratamento, porque chegou uma enfermidade que ela não esperava? Doença, aliás, não bate na porta, né? Entra sem bater. Então, quer dizer, são as surpresas que a sociedade, a população, especialmente a mais carente, acaba sofrendo. Então, professor, a gente fica se perguntando, e a curto prazo, o que está sendo feito
Fora essa questão dos médicos, que ainda continua sendo polêmica e vai ser até o fim, não é? Vamos acompanhar isso ainda com muito cuidado, porque tem muita coisa ao entorno disso. Daqui a um ano nós já teremos eleições, vamos ver como é que isso vai ser usado em termos de bandeiras e etc. Mas eu estou falando em termos de atendimento já, a curto prazo. O que pode, o que deve ser continuado e o que não pode mais em termos de saúde no país? Olha, o que deve ser feito é politizar essa discussão e despoliticar essas ações. O SUS sofre desta descontinuidade de diversos programas que são, às vezes, implementados com muito sucesso. Falta uma integração das políticas integrativas, né, que podem melhorar a questão imediata de saúde do cidadão. Nós temos exemplo, aliás, aqui, saudar com todo carinho a doutora Zilda Arnes. Perfeito. Né? Eu tive o prazer de conhecê-la no Conselho Nacional e via que ela procurava levar um debate mais simplificado, que chegasse mais próximo do cidadão. Pessoas. Nenhuma política mirabolante. Bem que devagar, não mas... Quase pudesse, mágica. Exato. Fantasiosa. Exato, que acaba não chegando a quem necessita. Nós temos hoje uma violência urbana tomando conta do nosso país, né? Nós temos hoje em Belo Horizonte, na região metropolitana, algo em torno de 10 a 12 acidentes de motos todos os dias, né? Nós temos a questão da criminalidade. Em 2000, na Conferência Nacional, se não me engano, a 11ª Conferência Nacional, onde eu conheci a doutora Zil, a discussão que nós tínhamos era como preparar os hospitais, os profissionais, para receber os acidentados destas situações com tiro de revólver 38. Em 2 anos depois, nós tínhamos importação de fuzis AR-15, né? E isso tem uma velocidade muito maior do que a gestão do sistema. Por exemplo, se nós tivéssemos uma carreira no sistema, onde o secretário de saúde, né, fosse um cidadão militante da área, efetivo, compromissado com a política de saúde, não com a política partidária de quem apoiou o prefeito, de quem apoiou o governador, de quem apoiou a eleição do presidente, né, nós teríamos fixações de políticas de saúde mais voltada para a população. Lembrando que na 14ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu há 3 anos, esse debate sobre o SUS mais 10 foi da militância da saúde, que depois foi apropriado pelos políticos e aí transforma, então, já numa ação do povo, né? Perde essa legitimidade das manifestações legítimas populares e hoje culmina com um projeto que está lá no governo federal e na Assembleia Nacional, numa outra situação de investimento com 15% das receitas líquidas, desvirtuando toda essa situação necessária para a saúde. Mas, ao mesmo tempo, consegue importar profissionais do exterior com um salário que é insustentável para dentro do nosso país, para os nossos 300 mil profissionais que tem aqui, que não são só médicos, são os enfermeiros, são os fisioterapeutas, claro. Não é isso? E todas os técnicos, etc. Então, como é que nós vamos sustentar essa política? Por isso que a gente fica na dúvida se não é uma ação eleitoreira de muito curto prazo. Qual é o lastro que isso terá daqui 2 anos para sustentar essa situação? O Conselho Federal de Medicina classificou essa atitude do governo como eleitoreira, né? Irresponsável e desrespeitosa, especialmente com relação
a classe, mas também a população, ou seja, porque não se verificou a competência técnica, a questão dos diplomas, que foi aí um outro ponto, né? Depois o próprio domínio da língua, do português, o desrespeito à legislação e a própria saúde dos brasileiros. Bom, mas nós vamos agora, o nosso tempo já está quase se esgotando, ainda às ruas, e perguntamos às pessoas, nessa mesma linha que nós estamos aqui, nesse terceiro bloco, levantando. O que precisa ser feito, afinal das contas, para melhorar a saúde pública no Brasil? Vamos ver o que a população responde. Mais investimento do governo, uma das principais causas que eu acredito. Menos roubalheira, o pessoal fica desviando dinheiro, fica atrapalhando a saúde. Gastar dinheiro certo, né? É uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, eu acho que deveria ser regularizado melhor os recursos, né? Aportado melhor os recursos, diminuir a corrupção que tem, né? E que a população tivesse mais acesso e transparência a como esses recursos estão sendo distribuídos. Bem, eu acho que é o que já vem sendo feito. Parece que vai ter um investimento maciço agora com o royalties de petróleo, né? E acho que esse governo está conduzindo bem a situação. Inclusive com a vinda de médicos do exterior, que é uma carência assim que a gente tem. Não adianta classes falar que é uma bobagem trazer médico, mas basta você tentar marcar uma consulta num centro bom, igual Belo Horizonte, que você nota a ausência de médicos. Quanto mais no interior e locais menos privilegiados, né? Acho que o governo está conduzindo bem a coisa. Investir em infraestrutura, além de dar mais condições para os profissionais trabalharem. O que está sendo feito, o programa Mais Médicos? É muita coisa que tem que ser feita. A principal coisa é acabar com a corrupção e o desvio de dinheiro. Menos corrupção. Mais trabalho de todo mundo, né? E consciência da população para cobrar dos políticos que eles trabalhem. Acho que é a única solução. Parar com desvio de investimento para coisas desnecessárias, basicamente. Investimentos, pessoas honestas, né? Que pensam no próximo, tem amor ao próximo, né? Esse mundo de hoje, que as pessoas estão muito financistas, o egoísmo atacou o mundo, né? Todo mundo só pensa em si próprio, não tem condições, tem que mudar a filosofia de vida das pessoas, até, se possível, trocar as pessoas que estão com esse conteúdo, né? De preocupação em si próprio. Enquanto isso, a população está sofrendo, né? E é necessário que o futuro do país está baseado nisso, né? Eu acho que é mais uma questão de aperfeiçoar a gestão dos recursos da saúde pública. Porque recursos já existem, não digo que seja suficiente para tudo, mas já existe uma boa massa de recursos através de vinculação orçamentária, né? Agora, a questão é como fazer esse recurso dar bons resultados através de uma boa gestão. Tá aí, olha, realmente, né, a população fala de tudo, né, e tem muitas respostas, 12-2, inclusive. se fosse jogo de futebol, seria 12-2. Pois é, e aí o que imperou nas respostas justamente a questão da corrupção, não é? Capacitação dos profissionais, sem dúvida, melhores cursos de medicina, as faculdades mais bem amparadas, cursos até mais baixos, mas com melhor qualidade, ampliação dos hospitais, postos de saúde e coisas afins, mas o que impera na fala do povo, agora é isso que eu gostaria, nós estamos caminhando para o final, em termos de uma palavra final, Frei Moser e professor Geraldo, e já muito obrigado por estar aqui conosco, o que impera é, infelizmente, esse verdadeiro, usando aqui um termo de saúde, não é? Esse verdadeiro câncer que atinge o país, que se chama corrupção. Só que é incrível, todo mundo tem as respostas certas na língua, na mente e no coração, mas eleição após eleição repetem-se as figurinhas, não é? Voltam os mesmos personagens e todos os anos as pessoas têm a possibilidade de fazer a diferença. E a pergunta fundamental é, por que não fazem? O ano que vem nós temos novas eleições e parece que figurinhas carimbadas já estão aí no horizonte da TV, da propaganda, enfim, dos partidos, esse troca-troca que já começa a verificar e voltam as mesmas pessoas. O que acontece aí, Frei Moser? E uma mensagem final para esse nosso tema tão polêmico, tão assim necessário para os dias que estamos vivendo. Padre Hamilton, apenas duas observações. Quanto ao número de médicos,
5 mil a mais, 10 mil a mais, não vai fazer a diferença. Somos 200 milhões de habitantes nesse país, sendo que uns 50 milhões estão, digamos assim, em condições pouco favoráveis. Perfeito, então, já começa sem por aí. dúvida. A segunda observação, você tocou na ferida, não é, da corrupção, mas eu diria o seguinte, em grande parte, falta uma consciência do povo, uma consciência crítica, para julgar as ações, não é? Discutir, como ele diz, ninguém é sozinho, não resolve, claro. Discutir para ver como é que nós conseguiremos mudar, não só das pessoas. E eu acho fundamental, não são as pessoas que vão mudar, tem que ser programas de partidos que realmente têm o que oferecer e que a gente possa cobrar esse programa. Nós ainda ficamos muito nos nomes pessoa, e muito pouco simpatia, prestamos atenção nos programas, Frei. Exatamente, exatamente. Ninguém presta atenção nos programas. Pois é. Porque nem sempre existe. Ou só apenas para constar, né? Professor, por favor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Uma mensagem, obviamente, de esperança, não é? Porque nós sabemos que as coisas podem mudar e podem mudar para melhor quando tomamos as rédeas do nosso dia a dia, da nossa vida e, por que não, dos mecanismos que temos de mudanças. Eu vou pegar um pouco da fala do Frei Moser, lá no início, quando ele fala que a gente tem que se apegar a alguma coisa espiritual, e a fala de um cidadão que diz que a gente deve ter mais solidariedade, mais amor e mais fraternidade. Menos com os individualismo. Nossos irmãos e menos individualismo. Problemas nós sempre teremos, mas se nós nos tratarmos com dignidade, com respeito, olhando para o irmão com os olhos de Cristo, com os olhos da esperança, da contribuição, eu acho que a gente pode melhorar esse país. A imagem que nós temos hoje no nosso país é muito ruim. Dos 12 ou 14 pessoas que passaram ali, a maioria falou do desvio de conduta, de verbas, de descompromisso político com o nosso país. E a palavra de esperança que a gente quer deixar é que a gente possa ter uma escolha mesmo mais crítica, melhor, de quem vai conduzir os nossos destinos, para evitar que a gente vá para a rua de novo. Pois é. E que isso seja aproveitado por aproveitadores que vêm para fazer baderna, para fazer desestabilizar um país tão bonito como nós. Eu acho que nós só venceremos essa batalha pelo amor. E eu acho que essa aqui é uma mensagem que acho que a Canção Nova traz muito, particularmente para mim, que é a minha primeira missão de manhã, ao acordar, às 6 horas, é ligar para rezar o terço com o padre Paulinho, na TV Canção Nova, e me inspirar para que meu dia seja de amor ao próximo e de lutar pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E só para encerrar mesmo, quando eu convidado fui para esse programa, hoje eu vim no metrô, e a hora que eu desci na praça da estação, eu fiquei impressionado com a massa de pessoas que iam para o trabalho buscar o seu sustento, buscar uma vida melhor, né? E pensando que quantas pessoas tem aí fazendo mal para essa população. Pois é, então com essas palavras provocativas nós estamos terminando o nosso programa e, claro, acreditando que esta boa reflexão vai nos ajudar e muito. Agradecendo a você por ter estado conosco em mais um programa Em Pauta, mais um tema importante e, claro, prometendo voltar na próxima sexta-feira. Então, um grande abraço e um ótimo final de semana. Até lá.